como é que eu faço hoje para criar um ecossistema saudável de ofertas dentro da minha empresa? Então, cara, eu parto sempre de uma seguinte perspectiva, né? Todo o nosso negócio ele é centrado no cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente desenha uma mentoria é entender quem é o cliente. E quando eu falo quem é o cliente, assim, todo mundo fala, mas tem que saber quem é o cliente, etc. Mas assim, você não está entendendo, a gente vai num nível muito profundo de quem é o cliente. Sem perguntar para mim assim, Sandro, quem é o seu cliente? Eu conto a história dele, eu falo, olha, meu cliente é o seguinte, meu cliente é uma pessoa assim que começou a trabalhar com tantos anos, ele teve esse tipo de trabalho, ele se desenvolveu dessa maneira, ele teve esse tipo de... Eu conto a história do meu cliente. Tá? Para entender muito profundamente que tipo de personalidade eu estou falando. É um aspecto não demográfico, mas psicográfico do cliente. Eu quero entender a personalidade com que eu estou trazendo ali. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque a partir dessa perspectiva, eu começo a entender o que essa pessoa consome e quais são as metas que ela tem. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentoria que é uma mentoria de varejo. Tá? Então, nós começamos a desenhar essa mentoria. Então, o meu cliente nessa mentoria, falando de uma maneira muito rápida, ele é um dono de uma rede de varejo. Ele não é um dono de uma loja. Ele é o dono de uma rede. Tá? Então, ele tem uma rede de varejo. Significa que ele tem mais de uma loja. E ele é um cara que fatura acima de mais de 100 mil reais por mês. Bom, quando eu olho para esse cara, o que esse cara consome? O que esse cara, dentro do negócio dele, o que ele consome? A minha mentoria ela tem uma primeira oferta. Ela é focada muito em ajudar ele a aumentar as vendas deles através de campanhas. Então eu ensino para ele uma estratégia de construção de campanhas, que é o meu método. Né? Então a gente tem um método que nós chamamos de calendário milionário. A gente tem um método que ensina ele a construir campanhas ao longo de um ano. E ele vai empilhando campanhas ao longo de um ano de maneira que ele consiga bater sempre 1 milhão a mais de faturamento. Beleza, isso é o core do negócio, é o método principal. Para ele chegar nesse resultado, tá, que é a promessa que tem na mentoria, ele, por exemplo, depende de tráfego.